Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso bate-papo com profissionais que também trabalham com a corrida. A gente vai estar falando hoje com a Joana. A Jo vai se apresentar agora pra gente, né, Jo? Sim. Vai ser um prazer conversar com você. Oi, gente. Hoje eu tô aqui com o Matheus. Sou nutricionista. Fiz Universidade Federal do Triângulo Mineiro e depois me especializei em nutrição funcional esportiva e modulação intestinal. Adoro essa área de esporte, mas o meu foco principal é o endurance, então principalmente a corrida. E adoro também a parte estética. Então aí emagrecimento estético é uma área que eu gosto muito. Da sua formação, de onde surgiu, tipo, a nutrição, o desejo, sei lá, como que foi, assim? Sempre fui gordinha, fui uma criança, assim, na infância super gordinha e fiz acompanhamento nutricional diversas vezes e aí fui me apaixonando, assim, por essa área, porque você começa a entender os benefícios e os resultados, né, que eram visíveis depois que eu comecei a mudar a alimentação. E aí eu tinha certeza de que eu queria cursar nutrição. Eu falo que se eu voltasse eu faria tudo de novo, que eu amo. E aí fiz a faculdade de nutrição, né? Fiz em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro. E logo depois fui fazer residência na Unicamp. E lá na residência eu só atendia. Então, em todos os setores que eu passava eram ambulatórios, só que era só atendimento. Então, um dia era emagrecimento, um dia era ambulatório de obesidade, de hipertensão, diabetes, então só doenças crônicas. E aí depois disso eu comecei a trabalhar em cozinha e atendia na clínica de uma endócrino lá em Campinas. Aí depois acabei voltando aqui para Santa Rita e também trabalhava, né, nos dois lugares, tanto cozinha quanto consultório. Mas assim, eu amo, né? Sim. O consultório sempre brilhou meu olho, porque é muito desafiador. Cada dia é um caso, cada paciente é um caso específico, único. Então eu gosto, assim, desse tipo de desafio. Não cai naquela monotonia, aquilo sempre, todo dia. Isso aí é que eu falo na academia, né? A gente faz avaliação, o pessoal vem assim... Às vezes quer emagrecer ou quer ganhar massa e acha que é receita de bolo, né? Que você vai imprimir o mesmo treino para todo mundo e falar, faz isso, faz aquilo. Mesma coisa a alimentação. Eu também acho que isso é motivante você entender a individualidade de cada um, né? Sim. Saber o que precisa. E a linha que eu sigo, que depois eu fiz, depois da residência, eu fiz pós em nutrição funcional esportiva. E depois fiz também um curso de modulação intestinal. E tudo é muito interligado. E a nutrição funcional, ela vê o paciente como um todo. Então isso é legal. Não é só simplesmente prescrever um plano alimentar. Tudo faz sentido. E claro, incluindo a atividade física. Sim. Então você saber o tipo de treino que a pessoa faz, os horários, se ela dorme bem. Então é um contexto. Não é simplesmente uma coisa isolada. Você prescrever só um plano alimentar. Ou prescrever só uma suplementação. É tudo interligado. Eu falo que aí você vai montando quebra-cabeça até você chegar no resultado desejado. Tem que entender, você tocou num ponto importante, né? Às vezes a pessoa acha que é só tomar um suplemento, ou sei lá... E que ela já vai ter um resultado X. Não. Que às vezes vem desde o café da manhã, né? Passa por um lanche ou almoço, toda uma estrutura preparada para aquilo, né? Ô, Matheus, e também tem pessoas assim que ficam com dúvida porque fazem algum tipo de atividade física e só acham importante o pré e o pós-treino ali, isoladamente, tipo 30 minutos antes do treino e logo depois do treino. Sendo que o pré-treino é tudo que você come antes do treino no dia todo. E o pós-treino é o dia todo que é importante. Desde a hora que você acordou, café da manhã e vai. Não é só 30 minutinhos antes. Fica banana que você enfia na boca. Exatamente. Interessante. E em relação à corrida, da onde surgiu... Ela é corredora, viu, gente?
De onde surgiu essa A corrida, sempre tive vontade de correr, só que assim, eu não tinha muito tempo. Na época da faculdade, na época da residência, não tinha quase tempo para fazer atividade física, porque era período integral, então começava às 7 da manhã e ia até 6 da tarde, às vezes com 40 minutos de almoço. Então eu fazia pilates, mas super desregrado, aquela coisa de uma vez na semana, pula 2, bem desregrado. E aí eu tive vontade, assim, já na época da residência, aí comecei a fazer academia. Eu fazia uma academia que tinha diversas modalidades e aí a professora já me colocou para fazer uns treininhos de esteira. Comecei a gostar, mas assim, era super iniciante. Aí quando eu vim para Santa Rita, isso há 10 anos atrás, eu fui treinar com um professor e eu tinha o objetivo de emagrecimento. Aí treinei com esse professor e ele comentou da corrida, eu achei interessante e foi onde eu comecei. E aí comecei assim, você trotava, revezava trote com caminhada. Sim, bem iniciante. E aí eu fui e também não tinha muita regra, assim, às vezes de final de semana eu falava, vou aumentar, tipo, 500 metros, 1 quilômetro, e fui indo. Aí depois tive orientação, assim, de seguir planilha com o professor, tipo uma periodização, mas não tinha chegado a fazer nenhuma prova. E aí, assim, nesses 10 anos, minha primeira prova foi o ano passado, que eu fiz uma meia maratona em São Paulo. E aí, assim, esse ano vou fazer outra agora, o mês que vem, por enquanto é só. Ribeirão, junto comigo, vou gravar ela correndo lá. Não sei se no final do ano vai ter mais alguma, mas por enquanto é isso, tô me preparando. E aí foi isso, assim, eu gosto muito, pra mim é mais até o mental do que o físico, porque minha cabeça voa, eu falo que é uma terapia. Então, eu vou lá fazer minha sessão de terapia e volto, sabe? Sim. E claro, né, não tem como a gente fazer só a corrida sem fazer um fortalecimento, aí você pode falar melhor do que eu. Sim, certeza. Então aí eu faço, né, 2 vezes por semana a musculação, e porque eu tive, assim, muito histórico de lesão, eu tive fascite plantar, eu tive estiramento de panturrilha, eu tive uma dor muito forte no quadril, tipo uma tendinite de glúteo, e eu até perdi, eu tinha feito inscrição da meia maratona do Rio ano passado, eu não consegui ir. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Sim. E a parte alimentar, né? Então, é um conjunto, é um tripézinho. Sim. A gente, assim, eu acho que talvez, sei lá, dos corredores do Brasil, eu não sei as porcentagens, mas grande parte da maioria é corredor, assim, se tocou num ponto, corre para emagrecer, corre só de final de semana, não tem uma meta que nem você tem, eu também tenho, né? Sim, aquela constância, maratona, né? Então você tem que ter uma planilha, tem que ter um planejamento, seguir a sequência. Para aquele objetivo. Isso, então para esse corredor, vamos pensar primeiro só nessa parte que corre de final de semana, corre para emagrecer. Qual a importância, assim, do que comer, da nutrição? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu quero emagrecer, então eu não vou comer justamente para correr. Sim. Né? E quais os riscos, assim, que isso pode trazer? Então, o suporte nutricional, por que ele é importante, né? Até falando de um modo geral para qualquer tipo de atividade física. Ele é importante para te dar ali um suporte de imunidade, principalmente, porque muitas vezes as pessoas começam a fazer atividade física, começam a ficar gripado, sentir nariz, começa, né, a ter ali alguma coisinha toda hora. Então, é muito importante para cuidado de imunidade. Então, fortalecer a imunidade. Então, uma boa alimentação com os nutrientes certos vão trazer esse benefício. Não só dessa parte de imunidade também, mas pensando ali um suporte nutricional para o corpo. Então, para você não ter uma lesão. Igual no meu caso, eu até falo que com certeza eu tava ali com deficiência nutricional, porque casa de ferreiro espeto de pau, gente, é ótimo para cuidar das pessoas. Bem assim. Né? Então eu acho que faltou sim um olhar mais cuidadoso aí para essa parte alimentar, então por isso de muitas lesões. Eu acho assim, são os 2 pontos mais importantes. E aí a gente entra em outras questões também, como sono. Então, eu durmo bem, então vai ser um reflexo nesse alimento que você está comendo, vai ser um reflexo nessa imunidade, é um conjuntinho, né? Para aquela pessoa que está ali iniciando a atividade física, seja iniciante de corrida, seja já padrão intermediário ou avançado,
tem que cuidar da alimentação, não tem como. Senão ele começa a ter outros problemas. E eu sempre falo que não só a alimentação, mas a hidratação. Sim. Porque assim, não hidrata direito, então pode ter uma cãibra, pode ter ali sinais mesmo de desidratação e não saber o que está acontecendo. Quando eu comecei a correr, até pouco tempo atrás também, às vezes saía para correr 5, aí dá aquele negócio, você tá empolgado, você faz 8, eu vou fazer 10. E saía sem água, saía sem nada. Assim. Raiz. O famoso raiz, né? E várias vezes também, chegava com a língua de fora, assim, que eu vi uma poça d'água no chão. Sim, mas você quer deitar e lamber aquela poça d'água, né? Você vê que o rendimento cai. E assim, até aquela questão do overtraining, né? Sim. Porque isso pode acontecer. Se você não dá um suporte nutricional, tanto alimentar quanto de hidratação, você pode ter ali um risco de overtraining se você tá nessa pegada de treinar muito e não ter também muita orientação, pode acontecer. Existe um tempo, uma janela para estar se hidratando na questão da corrida? Porque às vezes eu vejo assim, tem gente que fala a cada meia hora se é uma corrida de longa duração ou uma intensidade aeróbica de mais de meia hora. Sim. Mas a gente participa de provas de 5 km que, sei lá, o pessoal fala assim na organização, cada 2 km tem um ponto d'água, então tem um com 2 e um com 4. Já no 2 o pessoal já abrindo e já virando aquele copo d'água inteiro. Essa pergunta ela tem duas respostas, porque assim, existe a individualidade e existe o que é regra, o que tem em artigo científico, o que tem em livro, o que tem em estudos. Eu sou da individualidade. Eu acho assim que a clínica ela é soberana, então a queixa do paciente é o que vale. Tem pessoas, eu falo pelas meninas que correm comigo, pelo nosso grupo de corrida, é nítido. Eu sou a que precisa de água, parece que me dá até desespero se eu não tenho água, mas eu posso não estar com sede. Só de eu pensar, tô sem água, eu já fico desesperada. Água já fica abalada. Sim, e assim, eu sou uma pessoa que eu preciso e eu tomo. Eu tomo até mais do que eu deveria, pensando em quantidade mesmo indicada. E tem as meninas assim, que só fazem um bochecho e jogam. Então eu acho assim, quem é despreparado e vai para uma prova dessa, já fica assim, no primeiro ponto de água eu já tenho que pegar. E às vezes aquilo não faz bem, porque a pessoa engole ar junto, então Sim. dá aquela má digestão, aquela dor de lado, então pode acontecer tudo isso. Então ela tem que ir sabendo qual é a individualidade dela e ir respeitando. Eu tomo muita água, igual em treino assim, de 1 hora, 1h30, eu assim, é quase 1 litro fácil. E aí eu vou intercalando, né, entre água e isotônico, Sim. por conta de repor eletrólito, micronutriente, ainda mais nesses dias de calor que perde muito. E aí tem pessoas que preferem a cada 30 minutos, 40, 1 hora. Isso depende do estudo e depende muito do que você está habituado. Porque assim, eu tô habituado a tomar a cada 1 hora e eu me sinto bem, beleza? Aí a gente sempre dá a dica, mas dá uma molhadinha na boca se o treino for muito longo. E aí entra também a questão de repor carboidrato, né? Você tocou num ponto que eu tava até pensando que eu ia te falar, a questão do carboidrato. O mais fácil é levar um carbo up, você passa, você compra ali um gelzinho. Mas assim, eu já vi vídeos na internet, a pessoa ensinando a fazer uma reposição, que põe gelatina, você põe água, você põe não sei o quê. Ô Matheus, essa questão aí do intratreino com carboidrato também tem essa questão do tempo que você vai correr. Então, pra gente chegar num cálculo ideal, né, a gente precisa saber o tempo que a pessoa vai correr para saber o quanto de carboidrato que ela precisa. E além disso, eu preciso saber assim, você tá numa periodização, em que fase da periodização? Qual que é o volume, qual que é a intensidade? E aí eu consigo fazer exatamente o cálculo do que você precisa. Tá? Não tem como em uma periodização inteira a alimentação ser a mesma nas mesmas quantidades, não tem como, não dá certo. E aí, baseado nisso, a gente consegue falar, então vamos propor, você precisa de tanto de carboidrato por hora, vamos supor. Sim. Vamos fazer o teste do que você acha que vai dar certo pra você, vamos tentar o gel de carboidrato? Geralmente é o que as pessoas se adaptam com mais facilidade porque não precisa preparar. Sim. Mas tem como, assim, essas receitas caseiras, às vezes um purê de batata doce, que aí você coloca, é fácil também de você consumir. Em provas muito, muito longas, a gente precisa ali que o paciente ele intercale entre uma alimentação sólida e uma alimentação líquida, pastosa, porque ele precisa daquele ato do mastigar por conta de muitas horas de prova.
Então eu falo que tudo depende, né? Mas pensando aí nessa facilidade do carboidrato em gel, é geralmente a primeira alternativa. Tem também como colocar um carboidrato em pó na água, tipo uma maltodextrina, uma palatinose. E aí também quantidade e qual usar vai depender do caso, de qual objetivo. E um ponto que eu gosto assim sempre de reforçar é que a gente precisa treinar intestino. Chama training gut. Você precisa treinar o intestino daquele paciente. Porque ele está numa periodização, ele começou com volume e com uma intensidade baixa ali de treino, depois ele começa a aumentar, você tem que aumentar carboidrato. Se eu não treinar o intestino dele aumentando esse carboidrato devagar, ele pode passar mal. Por que tem corredor em maratona que faz cocô na calça? Interessante. Entendeu? Por conta que não disso. consegue, ou que tem que parar para ir usar um banheiro, não consegue, tá? Porque não treinou o intestino. A gente tem que treinar intestino para conseguir ali que o paciente atinja aquela absorção e aquela quantidade necessária de carboidrato. É interessantíssimo, né? Porque se a gente pensar, se você vai periodizar o volume que você vai treinar, você periodizou lá para maratona, sei lá, você fez um planejamento de 8 meses, 6 meses. Você vai aumentando o volume. Eu nunca tinha pensado nisso, de periodizar a alimentação. Sim. De ir aumentando, assim... Por isso que a parceria do educador físico com o nutricionista é importantíssima. Porque eu sempre falo assim, qualquer objetivo que o paciente tenha, seja uma prova de corrida, mas assim, voltado para isso do endurance mesmo, uma prova de corrida, de natação, de bike, você precisa olhar aquele macro. O que vai acontecer com esse paciente? Que ele vai estar volume mais alto, é onde eu tenho que ter um olhar muito cuidadoso para intestino, para imunidade, para sono, porque mexe, é a parte mais estressante da periodização daquele paciente, e é onde eu preciso pôr mais comida. Sim. Tá? E aí depois assim, eu tenho que ter um cuidado também com a recuperação desse paciente, no pós. Então, ele fez a competição, e aí o que vai acontecer nos próximos 10 dias? Eu tenho que recuperar aquele corpo. Então, assim, é esse quebra-cabeça, tá? Não sei se tá ficando claro, se tá ficando muito confuso. É o que você falou, porque eu já vi provas que nem de 5 km, que pra mim é uma prova rápida, uma prova curta, que, sim, uma prova mais fácil, acordo, tomo café e vou correr. E tudo bem. Eu me alimento, faço uma refeição maior na janta de carboidrato pra estar com glicogênio. Sim, sim. E eu já vi gente, assim, já toma um carbo-up 5 minutos antes, já toma no meio, um gel de carboidrato ou alguma coisa que às vezes nem teria necessidade, de repente um 5K. Tem um desempenho pior, porque, tá se alimentando ali, do que se tivesse sido... E muitas vezes é isso, às vezes a pessoa ela tá usando, mas ela nem tem orientação. Eu ouvi falar que é bom tomar gel de carboidrato, né? Então, assim, às vezes é muito, assim, falta de conhecimento mesmo. Porque eu falo, a nutrição e a educação física, hoje elas são muito faladas. Mas são poucas as pessoas que têm o entendimento e o conhecimento, Sim. né? Então, eu acho que a gente precisa sempre procurar levar o que tem de informação mais nova e mais precisa, né? Do que assim, eu ouvi falar, vi um vídeo. Então, assim, informação mesmo com coerência, que tenha fundamento. Porque, às vezes, cai muito, né? A população geral, comecei a fazer corrida, vou lá e vou comprar um gel de carboidrato. E nem sabe, muitas vezes, para que aquilo serve, se é necessário, né? A importância, né? Porque às vezes a pessoa acha, a gente tá falando de corrida, mas você correu 100 metros é corrida. Pra quem tá iniciando. Sim. Correu 42 ou mais, uma outra maratona, também é corrida. Então tudo tem periodização, né? Desde a iniciação básica, mas também tem que passar pela Nutri, pelo educador físico. Sim. Uma coisa também que eu acho que acontece muito é a importância da pessoa fazer uma avaliação. Porque vamos supor assim, a gente se consultou aqui, você passou para mim, você periodizou minha alimentação e eu tenho meu peso, eu peso 80 quilos. Certo. Um amigo meu pesa 100 quilos, também corre e eu passo para ele que você passou para mim. Não então, vai dar certo. Já tá errado, né? Tá errado. Porque você dividiu pro meu peso, você periodizou para mim, independente Sim. do nosso volume de treino, seu mesmo, as quantidades são diferentes. E assim, e eu falo assim, até se a gente for pensar em modalidades diferentes. Então, aí um treino de endurance, que é um treino de corrida. E se a gente for pensar numa musculação, que é um treino resistido, são duas situações diferentes. Porque metabolismos diferentes, prescrições diferentes. Então, treinos diferentes,
prescrições diferentes. Pessoas diferentes, prescrições diferentes. Não tem como ser tudo igual. Em alguma coisa você vai ser diferente. Algo da sua rotina é diferente. Aí em que a gente entra? Em distribuição de macronutriente. O que é isso? Carboidrato, proteína e gordura. Então, quanto que eu vou precisar prescrever para você com 80 quilos para esse objetivo de treino de carboidrato, proteína e gordura? Ah, é só isso que é importante? Não. Sim. Micronutriente, fitoquímico também é importante, fibra é importante. Então, é aí que a gente segue esse raciocínio para montar o plano alimentar. Então, assim, a atividade física, a modalidade é importante, quem é a pessoa é importante, a rotina dela é importante. Então, assim, é fácil prescrever dieta, gente? Não, tá? Principalmente para quem faz atividade física. Porque aí você faz um cálculo, quanto que ele gasta para aquela modalidade, naquele número de horas no dia, frequência na semana. Então, é tudo muito individualizado. Era essa a sua pergunta? Era isso daí. Era isso daí, sim. E assim, aí a pessoa tá fazendo o planejamento dela, só que ela quer dar na cabeça dela, aquele up a mais. Quer comer alguma coisa a mais do que não tava. Então, quais seriam os riscos aí da pessoa estar ingerindo alguma coisa que não está habituada antes de uma prova, ou quem não faz dieta, vai meio assim por conta, no achismo, mas quer se superar e acha que tem que comer alguma coisa. Eu sempre falo assim, gente, no dia da prova não faz nada novo. Nada. Nem o tênis que você usa, você vai usar um novo no dia da prova, tá? Porque pode dar ruim. Por conta de todas essas situações. Você tem que treinar seu corpo, treinar capacidade gástrica, treinar intestino para tudo aquilo que você está ofertando para ele. Então, assim, sempre antes do treino, eu tava treinando para meia maratona, sempre antes do treino eu como uma fatia de pão com queijo. No dia da prova, eu decidi que eu vou bater um shake. Não faz isso. Come a fatia de pão com queijo. Durante a prova, eu sempre, nos treinos, eu usei gel de carboidrato. Mas, eu acho que eu quero dar esse up, né? Quero ganhar. Quero ver se eu pego o pódio. Acho que eu vou tomar. Nossa, eu fiquei sabendo de um suplemento que é bom, que dá um up, eu vou tomar. Não faça isso. Pode dar ruim, pode estragar sua prova. Grandes chances. Então, eu sempre falo, nunca faça nada de novo no dia da prova. Sempre o que você estava habituado a fazer nos treinos. Né? Sim. É que nem eu falo para meus alunos, né? No dia da prova, você vai para curtir, né? Para relaxar, assim. Você tem o seu objetivo, mas tudo você já fez tudo que tinha que ser feito. Já testou o tênis, não deu certo, testou a roupa, incomodou, trocou, testou a comida, deu certo. O dia da prova, você só vai curtir. Sim, isso colher mesmo. O que você fez. Isso mesmo. Esse do treinar intestino aí é uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, mas nunca parei pra pensar nisso. E você falou isso, tem razão, né? Sim. Porque assim, a pessoa que eu sigo no Instagram mesmo, às vezes, né? É blogueiro ou que treina, que eu acabo seguindo, eles estão gravando um treino lá e, deu ruim, gente, tive que ir no banheiro, não sei o quê. Mas, sim, assim, muitas vezes. Vários. Vídeo que você vê, assim, de provas grandes, né? Várias vezes acontece. E é muito isso, porque não treinou o intestino, usou talvez algo que não deveria. Então aí pode realmente te dar ali um desconforto gástrico, abdominal, e você não consegue voltar para a prova. Então eu falo assim, esse planejamento ele é importante para você testar tudo. Você tem que testar e ver o que acontece. Às vezes, para você atingir o máximo de carboidrato que o paciente precisa, demora e às vezes você não atinge. Por quê? Por causa da individualidade. Então, assim, com aquele paciente, o máximo dele é aquilo que você vai prescrever. E aí eu falo que aí o problema é meu, aí eu que rebolo para ajustar tudo isso. E uma coisa também, assim, que muita gente acha, né, nessa pegada do esporte, que para você recuperar seu corpo é muito importante comer muita proteína. Não é nada disso. Você precisa, sim, das proteínas. É uma quantidade um pouco abaixo quando a gente pensa em um exercício tipo musculação, hipertrofia, uma quantidade um pouquinho abaixo de proteína. Mas assim, você tem que ter o consumo dela, mas para recuperar corpo, gente, é muito mais micronutriente. Então assim, fruta, legume, verdura que oferta, né, esses fitoquímicos e carboidrato.
É muito mais essas duas alternativas que recupera corpo do que a própria proteína. Então tem gente que acha, nossa, para eu recuperar preciso agora comer bastante proteína, e não, né? É um contexto e o foco principal é carboidrato e micronutriente. Eu acho que a importância também da pessoa procurar um nutri que nem você, que é esportivo, porque, vamos supor assim, ó, eu treino corrida de segunda, quarta e sexta, e musculação terça, quinta e sábado. Certo. Então seriam praticamente aí uns cardápios diferentes. De um dia para o outro, né? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que pode comer a mesma coisa todo dia, independente do que está fazendo, né? Não é. Aí é um planejamento específico. E mesmo que você faça uma musculação mais para o fortalecimento da corrida, é diferente a prescrição. Porque assim, as vias metabólicas são diferentes, então a quantidade de energia e macronutriente muda. Então assim, não é o mesmo cardápio, não dá para prescrever a mesma coisa. Até o próprio repouso que você falou, né? Recuperação de uma prova. Gente, recuperação, sono, eu falo assim, o sono ele é tão importante quanto o treino. E às vezes, uma coisa que a gente às vezes não dá muita bola é assim, você percebe que seu corpo ele tá pedindo aquele descanso e você fala assim, não, eu vou treinar. Não vá. Não vá. É diferente de burlar treino. Sim. Né? Eu falo aquela coisa de mimimi, hoje eu não tô com vontade, hoje não tem isso. Mas assim, se você tá sentindo que seu corpo ele tá precisando, sabe, nossa, eu tô exausta, igual assim, nessa fase final da periodização que aumenta o volume de treino, a gente fica muito exausto. Sim. Então assim, o sono ele é primordial para recuperar. Não dormiu bem, gente, não vai treinar. Eu sempre falo isso, o sono, o descanso, ele faz parte do treino. Ele faz parte do treino. Ele é tão, eu concordo, é tão importante quanto um dia bem treinado. Sim. É um dia bem descansado. Sim. Um sono adequado, aquele dia que você põe a perna pra cima e vai assistir televisão, que você recupera o corpo. Recupera o corpo, exatamente. É tão importante quanto. Não dá pra burlar, assim, essa questão do descanso. E tem gente que acha assim, quanto mais eu treino, melhor. Não. Né? Você precisa também daquele dia off, não fazer nada. Não, é por isso mesmo. Eu já peguei alunos já que dá aquela... Fica assim... Não digo bitolado, mas fica daquele êxtase, né? Sim. Do exercício físico, que é todo dia treinar, que é tu não... mas eu não fui ontem, ou eu não vou amanhã, eu preciso ir hoje. Fala, não, calma. Sim, descansa, respira. Não precisa. Até porque eu percebo por mim, assim, se eu não descanso o suficiente, o nosso corpo ele recupera energia de duas formas, né? Descansando ou comendo. Sim. Então você vai acabar comendo mais. E geralmente o corpo ele pede uma coisa mais assim... um carboidrato, né? Eu já vou lá no doce. Se eu não descanso, já vou no chocolate, já vou no bombom, uma coisa que mas é isso mesmo. Sinto vontade de comer. Mas a privação de sono, ela mexe com nossos hormônios de produção de controle de fome e saciedade, é normal. E a gente vai o quê? Porque é mais gorduroso, mais calórico, e cai no carboidrato porque ele no nosso corpo produz o quê? O hormônio da felicidade. Sim. Então eu como carboidrato, eu fico feliz. Tá? É uma forma de compensação do corpo. E isso é cerebral, né? Então eu falo que a gente tem que enganar nosso cérebro. Fazendo o quê? Descansa. Dia de treino, treina certo. E se a gente não dorme bem, o treino ele não é bom. Ele não é o mesmo de quando você está recuperado. E aí você faz o quê? Você faz uma sobrecarga que pode o quê? Sobrecarregar seu sistema imunológico. Onde pode ficar com gripe, lesionar. Desses micronutrientes, desses eletrólitos, ela não é suficiente. Para repor. Mas assim, se for uma corrida mais curta, não for uma corrida tão longa, o clima não tiver tão seco, não tiver tanto sol, é sim uma alternativa. Eu já vi, antigamente, mas bem antigamente, eu fazia isso às vezes, que eu via. Eu fazia um treino mais longo, assim, chegava em casa, fazia um sorinho caseiro, sal e açúcar. Sim. Para quem não tem acesso, assim, não tem condição de estar comprando, também é viável. E assim, até esses que tem na farmácia. Farmácia mesmo, sem repositor. Daí dá pra usar. É que eu falo assim, aí quando... quando aquele aluno, ele se torna paciente, né? Aí a gente tem que dar aquela lapidada nutricional. Então aí você indica um isotônico de melhor qualidade, que não tem corante na composição, que é uma pegada mais natural, pensando também nesse contexto geral. Mas assim, falando
isoladamente pra gente repor eletrólito, isso daí super resolve. Sorinho caseiro, ou se não comprar aqueles sorinhos da farmácia, já resolveu. E pra quem tá vendo o vídeo, tá pensando em começar um acompanhamento, mas tem medo que a Nutri vai cortar pizza, lanche, chocolate, sorvete, açaí, gente, tudo que a gente gosta. Tem como colocar? Tem como colocar. Tudo é uma questão da gente entender o objetivo, o contexto. Então, assim, dá pra gente tornar essas refeições mais calóricas, mais gordurosas, uma regra? Não, sempre ela vai ter que ser exceção. Mas tem como a gente adequar aí no plano alimentar da semana, tá? Eu não sou de todo ruim dessa forma. Até porque eu brinco que eu também sou normal. Então eu também como pizza, lanche, chocolate. Mas tudo tem um momento certo e a quantidade certa. Independente de quantos quilômetros forem. 80% é o aluno, né? Porque assim, a gente pode passar... Pode mostrar o caminho, né? Planilha, você pode montar a periodização de alimentação. Mas é como eu sempre falo na academia, às vezes a pessoa vai lá e fala, você fica 1 hora aqui, então 1 hora do seu dia eu sei o que você está fazendo. Sim. Você fez o certo. E as 23 horas? Eu falo, a gente não tá... É o comprometimento. Então, E é a constância. No começo é mais difícil, dependendo, assim, se a gente precisa ajustar muitas coisas, né? É difícil. Toda mudança é difícil. Então eu falo que a gente primeiro precisa passar desse processo de ser difícil, desafiador, e depois entra no que é hábito. Aí fica mais leve. Não, concordo. E, assim, o segredo, na sua opinião, assim, se você fosse dar uma opinião, o segredo do sucesso para você aderir e conseguir seguir um planejamento alimentar? Organização. Se organizar. Se você não tem organização, se você não tem aqueles alimentos que a gente combinou, que vão estar ali na sua rotina diária, se você não se organizou, você vai errar. Porque você vai chegar em casa cansado, você vai comer qualquer coisa que tiver, ou você vai ligar num delivery, num iFood, porque você tá com fome. Sim. Entendeu? Então, assim, se você for organizado, se você tiver um planejamento e se tiver aquele alimento disponível, dificilmente você vai burlar o plano alimentar. Você sai de manhã e você fala, bom, eu tenho que comer à tarde isso, na janta já deixa meio que organizado as coisas. Sim, ainda mais assim, hoje em dia a vida da maioria das pessoas é corrida. Sim, com certeza. Então, assim, se você organizar a semana, eu sempre falo assim, eu gosto de organizar no domingo, então eu tiro 2, 3 horas do domingo pra organizar, mas isso é uma coisa minha que eu me adaptei. Então, assim, eu já vou no mercado, já tenho as coisas e já sei o que vai acontecer na minha semana. Eu tenho que higienizar fruta, legume e verdura, porque eu vou fazer o legume tal, a verdura tal, o arroz, o tubérculo, enfim. Você já faz aquela organização, é muito mais fácil. Porque quando você tá com fome, igual, horário do almoço, eu chego, eu já sei que é só pegar, pôr do prato e esquentar. Sim. Agora, assim, se eu tivesse que preparar, eu já tô com fome, o que você faz? Belisco com queijinho, aí tem uma bolachinha, aí vou pegar só um pedacinho, um pouquinho de castanha que tem ali. E aí, isso é o que complica, esses beliscos, né? Então, assim, minha dica principal é planejamento e organização que dá tudo certo. Tem como fazer. Tem. Pessoal, ouviram a dica da Nutri aí, hein? Organização e planejamento. Ô Jô, então, obrigado pelo Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Temos um editor, Jeca, depois ele vai pôr a cara dele aí. Sim, muito obrigado também. Ele vai colocar suas redes, Instagram, Facebook, quem se interessou, quiser contratar, entrar em contato. Sim. Telefone, vai ter shorts também no YouTube, cortes, vídeos, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente.